Você já ouviu falar de cachaça sustentável? Se ainda não, nós vamos entender agora como é esse processo de produção e como é essa cachaça, quem sabe, diferente. Quem vai conversar comigo sobre esse assunto é a Laura Vicentini, que é a produtora dessa cachaça. Laura, seja bem-vinda, uma boa tarde para você, satisfação falar contigo aqui no canal AgroMais. Boa tarde, o prazer é todo nosso. Eu estou muito feliz pelo convite e muito honrada em falar de um produto tão nobre, tão brasileiro, que é a cachaça. Pois é, como que nós começamos toda essa história aqui? Um parceiro de vocês, que é o Grupo Vitia, mandou para minha casa, né, uma lembrancinha ali a respeito de um prêmio dos jornalistas que nós ganhamos. E eu conheci então a cachaça Sozé. Você tem até ela para mostrar para a gente aí, né, Laura? Pode mostrar para a gente. E é uma cachaça totalmente diferente, com sabor diferente também, totalmente sustentável. E eu gostaria que você falasse para a gente como que começou essa produção até chegar nesse produto. Porque, de fato, não muda o sabor, mas ela tem um sabor todo diferente. Eu não resisti, tive que provar no dia mesmo que eu recebi, viu? Não vou mentir para você, não. Como que vocês chegaram nesse produto aí? Ah, que legal, Thiago. Eu fico super honrada aí de saber que essa degustação foi benéfica, né? Foi proveitosa para você, que recebeu e gostou, e para a gente, que não quer realmente que ela seja uma cachaça diferenciada enquanto ao sabor, a toda essa riqueza que tem, né, na bebida tão brasileira, mas que ela tem um método de produção todo sustentável, e é por isso que a gente enaltece tanto essa questão da Sozé Sustainable Cachaça. Inclusive ela carrega isso no nome, porque é uma produção pensada para ser circular, para levar para fora, visto que hoje a gente produz uma cachaça toda para exportação, né? Esse Brasil que dá certo, que faz bem feito, tem um agro que tem que ser realmente reconhecido lá fora, né? Como circular, sustentável, enfim. Então, a gente fica super feliz aí de saber que você provou, viu realmente que é uma bebida boa, tá? E que a gente consiga tê-la feita, né, de uma maneira super sustentável, Thiago. Certo. Agora, o que muda nessa produção sustentável? Isso começa lá na escolha dos ramos que vocês vão fazer, da plantação que vocês vão colocar ali dessa cana até chegar nesse produto final? Como é que começou tudo isso, hein? Vamos lá, Thiago, vou tentar focalizar melhor aqui para vocês. Ó, esses daqui, por exemplo, são os nossos selos de certificação que vão na garrafa. Então, quando você toma Sozé, você adquire uma cachaça, realmente tem toda essa riqueza aí de sabores, a oportunidade de usá-la puro, em drink, mas ela carrega consigo, desde a origem, como você comentou aí, do campo onde ela foi plantada, onde a gente usa, por exemplo, esses produtos, né, que o parceiro te enviou a garrafa, são bioinsumos. Então, tudo isso opera para que a gente trabalhe com uma sustentabilidade bacana desde a formação do canavial. Nós somos uma empresa que nascemos em 2017 com produção de mudas pré-brotadas de cana. Essa produção das mudinhas é para dar origem a novos canaviais. Então, a gente vende para usinas, para grandes e pequenos fornecedores, desde aqueles que adquirem para realmente ter um alambique, até aquele que vai alimentar o gado, ou que vai fazer todo um campo novo para a produção de uma macro grande indústria. E aí, uma vez que a gente começou essa produção da extração das gemas, né, para fazer a mudinha, a gente tinha um resíduo muito rico, muito nobre, Thiago, que eram os toletes. Esses toletes eram descartados até de uma maneira, a gente usava lá dentro da fazenda para alimentação dos ruminantes, né, dos animais, mas eram poucas cabeças, então a gente continuava tendo isso como um resíduo. O que a gente fez a partir de 2020, com a planejamento, a estruturação aí da nossa destilaria, foi beneficiar esse tolete, que já vem, então, da nossa muda que a gente produziu, plantou no campo, tratou ela toda com bioinsumo, ela é 100% orgânica, e começamos a industrializá-la, né? A gente fez algumas adequações aí na nossa indústria para que fosse possível processar esse tolete pequenininho e obter, então, uma cachaça. E a gente teve uma grata surpresa quando foi uma cachaça de excelência, né, de altíssima qualidade, porque a gente observa bastante os padrões lá de qualidade, higiene. Então, ela saiu muito qualificada para exportação, inclusive, que é como a gente atua hoje, e ela traz consigo essa regência, essa sustentabilidade, essa circularidade no uso do resíduo, né, da produção das gemas, e a gente conseguiu registrar não só o processo produtivo, para se tornar a primeira cachaça totalmente sustentável do mundo, mas também a marca Sozé Sustainable, que dá para a gente, então, a acreditação
de estar provendo uma bebida rica em aromas, em qualidade, em sabor, mas também muito bem trabalhada lá no campo, né, para que a gente deixe um ambiente melhor do que a gente recebeu quando começamos a trabalhar no campo. Laura, é interessante ver você falando sobre todo esse processo, porque quando a gente entra nessa parte das imagens que a gente estava vendo agora, que já é na parte da destilaria, é ali que você vai colocando aí, vai aprofundando o sabor dessa bebida, né? Você coloca ela um pouco mais forte, você leva ela para um barril, você consegue dar o aroma específico para ela. Eu provando, não sei se eu estou errado, você que é um experiente nesse assunto vai poder falar, eu só degusto, né? Você que entende. Então, você vai poder falar pra gente. Ela, pelo formato, o sabor, o cheiro, toda a aromatização dela, parece que ela sai totalmente natural. Ela passa por todo esse processo sem ganhar nada a mais. Ali não tem nada, ela passa totalmente natural. É esse mesmo? Essa foi a pegada que vocês conseguiram colocar aí na Cachaça Sozé? Foi isso mesmo, Thiago. Poxa, super legal a gente ao vivo receber esse feedback de vocês, do seu especificamente, mas tá muito em linha com o que a gente primava por fazer aqui. Além de ter um sabor puro, a gente sempre primou por produzir uma excelente cachaça prata, que a gente fala, né? Que essa cachaça no exterior ela é conhecida como uma Ion cachaça, ela não foi envelhecida, maturada, nem nada. E ela traz esse frescor, né, realmente da cachaça, uma vez que como ela foi obtida a partir da garapa, essa garapa fermentada e destilada, esse processo acontece de uma maneira muito rápida. Em até 2 dias a gente tem, desde o corte do campo até a obtenção da bebida final. A diferença da nossa cachaça, assim, a gente pode falar fora essa parte do campo, né, da consciência, da sustentabilidade na produção do campo, são 2 pontos, rapidinho. A primeira é que a gente tem um fracionamento super correto, bem feito, ali no destilador ainda, de cabeça, coração e cauda. A parte mais nobre, Thiago, que é o que você recebeu aí, o que a gente invasa, é o coração. Só essa parte a gente envia, então, para nosso armazenamento ali, onde ela fica descansando, e depois ela é envasada. Ela não é envelhecida, tá? E aí a cabeça e a cauda, que são as outras 2 frações remanescentes desse processo de destilação, a gente redestila numa coluna lateral e obtém etanol. A gente poderia descartá-lo, ou existem outras pessoas que destilam e põem para bebida, a gente não põe para bebida, a gente põe para obter etanol que abastece hoje a nossa frota. Então aí, de novo, né, uma pegada da sustentabilidade. E a segunda diferença, então, de você consumir só o coração, só essa parte extremamente nobre aí, que dá toda essa frescura, é o tempo que ela passa descansando no inox. Então, uma vez que ela veio de todo esse processo, 24 horas ela foi cortada, processada, fermentada e destilada, a cachaça, o coração, ele sairia pronto para consumo. Mas a gente deixa descansando por, no mínimo, 6 meses em tonéis de inox. Eles não alteram nada na questão química da bebida. Ela já veio, né? A gente fez todo o processo de checagem, higiene ali, para que ela saísse com altíssima qualidade. Mas esse tempo de descanso nela, Thiago, dá esse frescor, dá essa amansada que a gente costuma falar. Então, não é uma cachaça, por exemplo, que agrida o olfato ou o paladar quando você bebe. Esses são os 2 pontos aí que vale a pena a gente reforçar nessa questão da bebida fresca que você recebeu e provou. Sem dúvida nenhuma. Agora, como que você chegou a todo esse ponto que você falou para a gente agora? Você estudou tudo isso? Isso veio uma paixão aí passada de gerações? Como que vocês aprenderam a fazer uma cachaça tão boa como essa? Poxa, é um bom ponto. A gente aqui teve que se dedicar bastante. Não era uma área que a gente tinha herdado conhecimento ou vindo de um processo de família. Na verdade, estamos pautados, né, no campo há muitas gerações. Quem hoje não... pelo menos eu estudei agronomia, conheci meu marido na faculdade, viemos de famílias produtoras, então a gente sim já estava dentro da cultura da cana-de-açúcar. Mas destilaria, alambique, era uma coisa que a gente nunca tinha feito, né? Trabalhar com a cultura da cana para a gente já era um pouco mais natural, né? O Sozé, inclusive, que dá o nome hoje à nossa bebida, é o avô do meu marido, o Sozé Augusto Tomazella. Aqui no interior a gente costuma falar assim com uma rapidez, aí ficava Sozé, ele era conhecido como Sozé, e a gente fez uma homenagem a ele porque ele era desse campo, começou a cultura da cana-de-açúcar aqui na família, enfim, então foi aí uma
homenagem singela para ele. Mas a parte do alambique, não. A gente foi tentando desbravar. E aí, durante o processo, Thiago, a gente contou com excelência dos profissionais que a gente contratou para nos dar assessoria. Então, por exemplo, a gente contratou bem no passado, quando a gente teve esse sonho, aí o Rodrigo, né, lançou esse desafio da gente obter cachaça a partir dos resíduos, com uma mestre, uma consultora, né, que é a Valdirene Neves, da consultoria, ela é lá de Belo Horizonte. Então, ela veio aqui, viu desde o alambique que a gente estava querendo comprar, né, construir, até o campo. E aí, ela entrou com uma profissionalização, vamos falar assim, tão bacana, que ela falou, você vai conhecer o seu canavial, não agora para produzir mudinha, mas para obter uma boa cachaça. Então a gente começou a ver a riqueza do nosso campo, o Brix, como é que ele estava entregando, qual o período ideal de safra. Então tem todo o estudo por trás disso, até obviamente a formação de quem atua com a gente hoje. A nossa mestra lambiqueira é a Roberta, ela é uma chefe de cozinha e ela é master distiller, ela já tem 2 formações em produção de cachaça. Então, ela está sempre se reciclando, né, fazendo cursos. A gente, sempre que tem oportunidade, promove alguns trabalhos em paralelo aí com a Beta para que ela faça mais eventos de degustação, mais provas. E tudo isso fica muito na mão desse Master Distiller, no caso da Roberta lá no nosso processo, porque toda mudança de odor, toda pequena, que às vezes a gente fala, mas é tão simples. Por exemplo, não pode entrar no processo de produção enquanto ela está sendo fermentada, destilada. A gente fez todo um campo de vidro, assim, para que a pessoa possa visitar, ver a produção, mas que não tenha contato com o produto em si, porque não haja contaminação. Então, todas essas pequenas coisas que a gente pensou desde lá da formação, né, de quando a gente construiu, até o desenvolvimento e obtenção do produto, contribuem para que saia essa bebida. E aí assim, é muito estudo, é contar com quem realmente sabe fazer, uma vez que foi a nossa desbravar, assim, a gente não tinha feito cachaça antes. Então é ir atrás, a gente se empenhou aí em conhecer, em contratar quem sabia fazer para nos ensinar, e graças a Deus a gente conseguiu aí obter um produto realmente de excelência. Para a gente finalizar, hoje vocês estão realizados com essa marca, com toda essa influência que vocês trazem de questão de sustentabilidade, ou tem mais projetos aí para frente para continuar crescendo? Poxa, Thiago, um bom ponto. Ó, dentro da sustentabilidade, a gente tem os selos que a gente visava obter. E pasme você, apesar de a gente ser orgânico desde a origem da cachaça, é o último selo que a gente está aguardando receber agora, porque a gente mesmo entrou com o processo de solicitação recentemente. Então, quanto aos selos, o reconhecimento, a gente vislumbra sempre melhorar, mas a gente está muito feliz com o que a gente já obteve até hoje. E especificamente dentro de um dos selos, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, são 17 ações. Dessas, a gente já cumpre hoje 16. Poxa, a gente fica muito feliz com isso, claro, que foi um trabalho árduo, aí ano a ano a gente foi galgando uma melhoria, né, 2, 3, 4 ações a mais, às vezes até simples, mas que a gente precisava empenhar a nossa equipe em produzir lá dentro. E aí esse 17º vai ser assim, a nossa coroação, a gente espera realmente conseguir em breve, aí, talvez no próximo ano, que é quanto à vida marinha. Como a gente está distante aqui, 400 quilômetros do mar, as ações têm que ser muito bem pensadas, né, para que elas realmente repercutam. Então essa daí vai ser a nossa coroação quanto às ações de sustentabilidade que a gente vislumbra aqui para a empresa. Tá certo, Laura. Bom, eu queria encerrar aqui o nosso bate-papo com o brinde, mas eu não posso por 2 motivos. Primeiro, porque ainda tem muito jornal pela frente, e segundo, porque a cachaça que eu recebi não deu nem para o começo. Tá bom? Eu tocando uma viola lá em casa, quando eu vi já tinha ido. Mas faça você o brinde daí, e é claro que a gente vai continuar conversando, porque é muito legal a gente conhecer uma história como essa, né? Vocês começaram, pensam em tudo. Eu gostei de ver aí essa questão, não é só o produto final que vocês pregam a sustentabilidade, né? Vocês passam isso, usam o etanol também, ou seja, todo o processo de frota, isso é muito bacana. Então, sucesso para vocês, parabéns. Gente que está nos acompanhando, vale a pena conhecer, porque essa eu provei e eu posso recomendar para todos vocês. Viu, Lara? Satisfação falar contigo, até a próxima, viu? Tintim, Thiago, muito obrigada. E olha, recebi bem essa cantada aqui, pode aguardar que a gente te manda mais Sozé, tá bom? Vou ficar feliz com essa. Obrigado, Laura. Um abraço e até a próxima. Obrigada.